Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje um sábado nublado aqui em São Paulo, porém uma tarde quente, 13 horas e 16 minutos, do dia 14 de setembro de 2019. Eu inicio o programa Radar. Ontem não foi possível gravar à noite, nós estávamos fazendo o fechamento da turma da Imersão Técnica Top Traders, sétima edição. Então, a gente estava vendo todas as matrículas, respondendo a dúvidas dos alunos, as dúvidas, né? E aí, agora que a turma já está fechada, eu estou aqui com muito prazer para gravar o Radar. Eu peço o seu like, se você puder compartilhar o vídeo e participar na área de comentários, fico muito feliz. Nossa área de comentários é praticamente um fórum, onde a nossa família, a nossa comunidade aprende e estuda no seu dia a dia, buscando evolução na renda variável. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, é só clicar em toptraders.com.br, é o nosso blog, nome, e-mail, inscreva-se, o Traderson, que é o nosso robozinho, já coloca você na base automaticamente. Pessoal, ontem nós tivemos uma sessão. Vejam aqui que na Ásia houve alta generalizada, um verdadeiro mundo verde, na Europa também. Porém, nas bolsas americanas não, né? S&P com queda de 0,07, Dow Jones subiu 0,14, Nasdaq caiu 0,22, petróleo caiu 0,49. A queda do ouro, na minha visão, significa que vai ter espaço para mais alta na semana que vem, assim como a queda do VIX. E o WZ caiu 71 centavos de dólar, 1,65%. Então vamos começar os nossos estudos falando de fluxo. Não tem ainda do dia 13 aqui atualizado. E do mercado de ações, os investidores estrangeiros no dia 11 trabalharam na compra de novo, reduzindo de 1 bi 497 milhões 653 para 1 bi 477 132 mil. Então tiraram o pé aí da venda no mercado de ações. Caros, estudando aqui a Bolsa da China, houve mais uma semana de alta. Eu havia comentado ontem com vocês que... deixa eu colocar o meu template padrão aqui. Eu havia comentado que algumas bolsas, né, estão com figuras simétricas, semelhantes, com os seus alvos próximos dos preços aqui. Então, o caso da Bolsa de Xangai. Agora, observando, né, desdobramentos da guerra comercial, um arrefecimento, indicação de um possível acordo e coisa e tal, a gente entende que essa movimentação é uma correção no tempo, né? Então, para a continuidade da alta. Aí nós temos o índice FTSE, Bolsa de Londres. Vou aplicar esse template também, que é o padrão. Nós temos uma antiga LTA, né? Que pode ser testada como resistência. O fato é que tem um pivô de alta extremamente clássico aqui, né? Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, cravado nas médias, então tem um espaço amplo para cumprir a simetria na Bolsa de Londres. Estudando o índice DAX da Alemanha, vou aplicar também esse template para ficar tudo padrão, né? Nós temos algo semelhante, só que mais pertinho do alvo.
e já acima, não, na verdade, bem perto aqui dessa reta citada na Bolsa de Londres. Então, seria mais ou menos isso. E um ombro, cabeça a ombro invertido, bem delineado. O que eu como eu não gosto de gráficos muito poluídos, por exemplo, no índice DAX, né, da Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha jornada na Bolsa de Valores, a gente pode entender que ela está sobre uma LTB de suma importância. Distante de média, teríamos de repente uma correção no tempo ou no preço. Eu não acredito numa inflexão, mas numa correção possível sim, né? Então, aí bolsas americanas, né? O índice Nasdaq, a gente vai perceber que houve o rompimento de um triângulo. Há também um pivô rompido, né? Essas máximas aqui foram rompidas. Eu acho que a máxima histórica será tocada em breve, uma correção talvez até no tempo, né? O último pregão a gente vê que foi no dia 13, né? Que foi ontem. E a sessão da semana passada, dia 6, né? Então existe uma diferença importante, uma semana de apreciação. Então eu vejo, né, algo bastante semelhante no S&P, né? Se a gente pegar do dia 6, por exemplo, né, houve um fechamento a 2.978 e agora 3.007 pontos, então uma alta expressiva. E no Dow Jones, que são as 30 maiores empresas do setor industrial, um oco invertido acionado. E é aquela história, pessoal, está perto de uma região de resistências, né? A máxima histórica anterior e o benchmark chega ali longe de média, então existe aquele, no mínimo, né, uma correção no tempo, que é um movimento de acomodação, né, de reflexão e de equilíbrio entre a compra e a venda. Perfeito? Aí nós falamos do VIX, né, que é o índice do medo, o índice volatility do S&P. A gente usa como referência, passou a fazê-lo na metodologia. Então, no dia 6 ele tinha fechado a 15 dólares e agora fecha a 13,74, uma baixa expressiva rumo à parte baixa desse canal. Perfeito? E estudando as criptomoedas, nós temos o Litecoin. Lembrando que hoje, por exemplo, o Litecoin está trabalhando. Assim, pessoal, eu acho que para as criptomoedas vale uma das máximas do meu método, que é: uma coisa é você comprar 144. Ela deu algumas chances de repique. Observando aqui, tem topos e fundos ascendentes, existe uma quebra desse padrão. Eu acho que é uma compra arrojada, né? Acho que é uma compra descontada, não é uma compra empolgante que você fale, caramba, né? Eu queria tá com mais capital nesse momento, mas é compra, né? O Ether rompeu, se não for um triângulo bem definido, mas uma LTB bem rompida aqui com o Marubozu, corrigiu no tempo e agora sobe. Então, o que é alvo de muitas vezes de diálogo entre eu e a minha equipe, às vezes os meus alunos que eu quero operar as criptomoedas ou amigos mesmo. Hoje, por exemplo, eu vou no compromisso familiar, né? Então é comum esse tipo de assunto sobre criptomoedas, tal, ser abordado. Então eu falo, olha, a volatilidade, ela é outra, né? O volume, ele é outro. A gente vê aqui a redução de volume, né? Então ele se comporta de uma forma mais contida, né? Não só o Bitcoin Cash, mas as criptomoedas em geral.
Então é uma nova era, né? Mas é uma situação favorável à compra. Então é uma nova era, né, de redução de volatilidade de volume. Então você não tem aqueles movimentos assim que facilmente sobe 10, 15%. Movimento mais sinuoso, mas que na minha visão ele favorece mais a compra do que a venda nesse momento. Perfeito? Aí eu vou falar de Via Varejo, que a minha esposa... Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu pegar aqui o gráfico semanal e eu colocar, por exemplo, o candle, ele vai me dar 6,37% de queda. Aí deixa eu ver o seguinte. Semana passada, vou fazer uma conta rápida. Essa semana fechou a 6,91, correto? Vamos prender juntos aqui. 6,91. E semana passada fechou, só para ver se ele calcula corretamente, 7,38. Deixa eu ver. Calcula corretamente, 6,37. Então, a gente teve uma queda de 6,37% no semanal. E esse martelo continua válido e aparentemente nós temos uma correção. Pelo diário, eu tinha os estudos mais completos ali no Cartesian. Mas assim, pessoal, é inegável que nós temos uma LTA bem definida. E eu estava estudando agora de manhã, eu faço um overview, uma pesquisa, porque, por exemplo, o meu grupo agora, ele tem 13 ações na carteira, sendo que uma tem peso 2. Então a gente tem 13 ações com 15 avos e uma ação com 2 15 avos. A gente tem um 15 avos que está ali disponível para uma eventual oportunidade. Mas a grande... Isso em teoria, a Via Varejo, no caso, geralmente quem está no grupo tem uma quantidade maior, usou caixa livre, muita gente saiu da renda fixa ali perto dos 4 para alocar em Via Varejo. E nós temos um bebê abandonado ainda, mesmo com a queda de ontem. Então, vamos ver aqui se esse triângulo tem algum efeito, aí saberemos nos próximos dias. Aí ativos fixos, Petro 4. Vamos ver na semana o que deu em Petrobras. Na semana, alta de 1,36. No semanal, acho que tem uma inclinação claramente altista, correto? Pessoal, só para não deixar de dar o meu palpite, né? Amanhã tem Fluminense e Corinthians, meu palpite: Corinthians 2, Fluminense 0. Os gols serão de Manuel de bicicleta e Pedrinho driblando 7 jogadores do Fluminense. Então a Petrobras é isso, aquela história: encontra resistência, está longe da média, o ativo arrefece, é normal. Por isso que eu falo para vocês o seguinte: dentro do meu método eu ensino que, para o aspecto emocional, para que você esteja forte psicologicamente, eu não acho que seja interessante o investidor ficar fazendo operações, atuando como day trader ou como scalper, né? Fazendo o day trade ou o scalp, porque eu acho que tem um desgaste muito grande. E quando ele é swing trader, tem um momento de agredir. Então, por exemplo, o momento de agredir Vale foi aqui embaixo, no Arami. Ou, se você é mais conservador, quando houve o Marubuzu, o gap e o rompimento da média. Comprar Vale nesse momento, na minha opinião, não é o caminho. Acho que é o momento de gerenciar a posição. Eu acho que a gente teve uma correção na parte alta do Marubuzu, mas temos também uma LTB, então é um momento um pouco mais delicado, né? O setor bancário caiu muito forte na semana, né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, em Banco do Brasil, uma queda de 4,09, mas ainda conservando a semana passada
né, sem negar o sinal ainda com alguma evidência. E houve o fechamento de um gap, teste da média móvel de 21 e de um topo anterior. Mas teria que reagir, acho que já a partir da segunda, essa é a minha visão. A segunda seria um divisor de águas, o que separa o joio do trigo em Banco do Brasil, em Bradesco, que não tinha o gap, mas veio na média, veio num topo anterior. O volume dessa correção foi alto, é algo que deixa algumas pulgas atrás da orelha. Na semana, uma queda de 3,29. Não rompeu a média de 21 no semanal, então acho que está num momento bastante decisivo, mas nada impede a formação de um fundo topo-fundo. Seria um mega pivô se começar a reagir, mas eu acho que a reação tem que ser segunda ou no máximo na terça, desde que segunda seja um pregão tênue, como diriam os intelectuais. No caso de Tube, nós temos algo diferente. Na Itube 4, ela teve uma semana com alta de 1,99, absolutamente antagônica em relação aos seus pares. Esse gap permanece aberto, parece um gap de fuga V de volume, nós temos uma ave migratória. E o que a gente vê mais aqui é uma correção, mais no tempo do que no preço. Fechou o gap. Concordo contigo que foi fora da banda, fechou dentro, mas as mínimas e máximas são mais altas. E ao ponto de um mega pivô aqui, né? E se nós entendemos que pivô acionado seria uma mudança de planos aqui, de rumos, na verdade já houve um pivô aos 34,54, mas reforçaria de fato, né, no momento do Ibov um pouco indefinido. Ok? Legal. Um dos destaques do dia, eu prometi para um aluno que é o Efraim Célio Ventura, que está comigo já há algum tempo, né? Ele me mandou um e-mail agradecendo, eu fico muito feliz, parabenizou a minha filha também, né? Então ele pediu para eu citar o nome dele, claro que eu faria, né? E ele falou assim, ó, falou: professor, se você puder comentar sobre essa ação no radar e citar o meu nome, claro, né? Comentando que com dedicação é possível aprender as técnicas, ficarei agradecido. Então ele fez um estudo absolutamente fantástico na Grendene em homenagem a ele. Ela estava como pedido do YouTube de segunda, mas eu já vou fazer hoje, porque de qualquer forma iria ser estudada na segunda-feira. Vocês percebem, pessoal, que nas entrelinhas muitas vezes eu comento ali de um setor ou outro que eu não gosto ou que eu gosto para aquele momento. O fato de eu gostar ou não significa necessariamente que ele vai subir ou cair. Opinião minha, pessoal, no particular, naquele dado momento. Mas o setor calçadista como um todo me agrada, né? Eu acho que a Grendene deu oportunidade aqui em agosto nesse arame, pois ela fez um W, ela corrigiu no tempo. E assim, a ação quando está subindo dessa maneira, as oportunidades estão nas correções. Ela não respeitou um topo anterior em 8,30, mas ela pode trabalhar acima desse ponto e gerar oportunidade. Ela pode vir a 8,05, mas eu acho que a qualquer momento ela deve, né, mais perto da média ou deixando uma sombra abaixo desse topo, fechando acima, pode ser uma oportunidade interessante, sim. Ok? Legal. Um outro destaque do dia, que ela faz um movimento, né, diferente, assim como Itaú. É Itaúsa, pessoal. Itaúsa, se a gente for perceber aqui, né, nessa bagunça toda no mercado, eu vou retirar o zoom. A Itaúsa simplesmente está tendência primária, secundária, terciária de alta. E eu tenho, na verdade não é um aluno, é um amigo, um colega, que ele tem Itaúsa já há muito tempo. Ele compra Itaúsa e acumula o papel. Assim como tem um professor de um amigo meu que faz isso com Natura. A operação vai dando certo, você vai tomando gosto.
E é isso, né? Tá na máxima histórica, ela tinha uma resistência a 13,11. Só que o que ela faz agora? Ela rompeu, só que está longe da média, a velha correção no tempo ou no preço. Eu acho que o 13,11 para quem está comprado é uma boa referência, ou a mínima da sexta-feira em fechamento, mas é um belíssimo ativo, né? Muito forte. Não acredito que ela inflexione, pode corrigir, sei lá, até 12,80, até 13, até 12,60 na média, mas não uma virada. O desafio é você encontrar muitas vezes o ponto de entrada. E como eu não gosto de seguir tendência, eu não vou ser incoerente aqui de falar que a ação ela seria interessante agora, mas nesse arame aqui era mamão com açúcar, né, pessoal? Vem em tendência de queda, faz um rompimento falso desse fundo a 11,82, aí ela monta um arame com candle mãe com a sombra fora da banda. Pô, se aqui nos 11,80 não for uma compra clara, o que que é, né? Aí depois ela fez fundo topo fundo, fez um pivô, ação maravilhosa. E aí falemos dos pedidos do YouTube. O primeiro, por coincidência, setor calçadista. A RZZ3 é uma velha paquera que eu tenho na bolsa. Eu nunca operei o papel, mas eu tô sempre de olho nela. É o caso ali da Grendene. Eu acho que Grendene tem uma situação um pouco mais definida, até pelo volume, mas é interessante. Seria uma compra ultra arrojada, mas me incomoda o rompimento falso 49,50. Fica com uma cara de topo duplo, então nesse momento o ativo não me agrada. Aí nós temos Cielo como pedido, né? Cielo ela é uma bela adormecida, sim, só que ela quebrou, pessoal, evidentemente. É que assim, às vezes eu falo umas coisas meio fortes, né? Mas são fatos e ajudam a fixar. A Cielo é uma ação meio... Ela é considerada quase a menina do Exorcista, né? Puta, não pode comprar Cielo, porque Cielo é um ativo condenado. Não tem nada disso, né? Eu não acredito, por exemplo, que Cielo vá a R$ 15 no curto, no médio prazo, a 17. Pô, pensar em Cielo a 10 como para um position, para swing trader, eu acho bem razoável. Quebrou uma sequência, tem uma simetria que remete a um patamar bem mais alto, tem gap acima dos preços, uma resistência bem marcada a 9,65. Então acho que ela vai subindo passo a passo, é o que eu vejo para Cielo. Aí nós temos a Tegma. Uma ação de gestão logística, né? Uma vez um aluno perguntou para mim se era uma empresa de relógio. Na verdade não, de ações de gestão logística, né? É um setor que não me agrada nesse momento, falei a vocês. Eu acho que esse setor entregou o que ele tinha para entregar, mas assim, aqui em cima não era compra, mas veja esse topo anterior marcado dia 28 de janeiro, vê como o mercado tem memória, 29,99. A mínima da semana foi 30,10, né? E tem um ponto aqui a 30,05, foi respeitado. Então uma compra ousada, você poderia colocar o stop até abaixo desse fundo mais recente, ó, o 30,64, né? O que chama a atenção é que foi quebrada a sequência de topos e fundos ascendentes nesse dia aqui no topo do dia 13, mas pode ter uma reação sim. Ela o fez, né? Mais ou menos aqui no começo do ano. Ela tinha feito um topo mais baixo, ela repicou e depois ela inflexionou. As proporções são diferentes, mas de qualquer forma nós temos um arame com a mãe fora da banda, então é uma compra ultra ousada, mas pode trazer um resultado bacana, principalmente para guerrilha, aquela exposição mais curta do swing trade. Nós temos links. Eu acho esse setor bastante complicado de operar. Muitas vezes, né, as pessoas ficam surpresas com o resultado que a gente tem aqui na Top Traders e tal. A gente tem realmente técnicas bastante antagônicas, diferentes, um pouco mais complexas que eu explico no treinamento, mas algumas são muito simples, né? Que é você usar volatilidade histórica, volume,
estudar o setor em bloco, comportamento histórico e fundamentos e coisa e tal. E uma das máximas do meu método é tentar explicar para o aluno que cada ativo ele é impactado, né, por uma ou mais variáveis de forma primária, secundária e terciária. Por exemplo, petróleo em relação a Petro, minério em relação a Vale, de repente o preço do milho que impacta no valor que é gasto com a ração dos animais para empresas de frigorífico, né, a siderurgia também ligada a metais, desdobramentos tributários que impactam os bancos, e esse setor é complicado de você precificar. Então, ela tem topos e fundos mais baixos, só que ela no curtíssimo prazo quebrou essa sequência. De repente, assim, tá corrigindo, fez um movimento ascendente, talvez o investidor interprete como uma contração, de baixo volume, ele pode colocar uma compra com stop abaixo de uma mínima recente, até da própria sexta-feira em fechamento. Acho que é algo válido. E aí falta a Pose 3, né? A Pose 3 reagiu aí no curto prazo. Aquilo que eu falo para vocês, essas ações small caps jamais venda descoberto, né? Porque geralmente quando você trabalha vendida descoberto, pessoal, o vendido a descoberto ele trabalha só com margem, ele não tem muitas vezes um lastro completo da posição. Então às vezes ele vende uma quantidade grande aqui aos 2 e vai buscar 3,60 e quebrou a conta. Então esse tipo de ativo, qual que é a minha receita de bolo para esse tipo de situação? Você trabalha com 100 mil reais, você costuma colocar 10 mil em cada ação. Vai lá, por exemplo, se você viu que ela inverteu média, começou a abrir banda porque é uma tranqueira de papel, compra os mesmos 10 mil que você compraria em Petro, ou em Gerdau, ou na Tegma, ou na Lynx, ou na Santos Brasil, mas sem fazer termo, sem alavancar. Deu certo, você tem uma baita rentabilidade, né? 60%, 70%. E isso daí é muito bom. Agora, vender descoberto eu acho que não é interessante. Opinião minha. E depois do movimento materializado como está, eu acho que já é limitado. Eu já pensaria em gerenciar a posição de compra. Tem Marubozu, ele pode impulsionar mais movimentação. Então você pode trabalhar com mínima do dia anterior em fechamento e assim seguir de maneira racional, mantendo as rédeas na mão e a operação sob controle e seguir com serenidade. Então, para a gente finalizar, deixa eu ver se eu consigo fazer os juros aqui no D1F25. Bom, o DI, juros, né? Ele teve uma reação importante, né? Isso é fato. Então, ele quebra, até pelo volume, o paradigma aqui de sessões laterais com corpos pequenos, né? Teria sido um repique até essa região e nada mais, ou início de uma reação sempre depois de um movimento contrário absolutamente ao que nós vimos praticamente nas últimas 2 semanas. Eu acho que o pregão seguinte ele traz consigo a confirmação, então saberemos segunda-feira. Já que falamos de DI, falamos de dólar. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou colocar aqui com base no fechamento e não no ajuste. Então, no semanal, o dólar ficou praticamente de lado, né, 0,18 de
de queda, né? Ele tinha fechado semana passada 4.081, agora 4.088,50. Só colocar aqui os 24 horas. E aí ver se no aí vai servir só pro gráfico diário mesmo, porque o 24 horas um aluno me ensinou que aí ele pega o fechamento e não o ajuste. Então a briga do Jason, né, de sexta-feira 13 ontem é justamente na CLTB. Assim como os juros é um candle que pode ser algo novo, só que vem de uma memória vendedora. Então a segunda vai ser o dia D, né? Definitivamente ele tinha rompido um pivô de baixa ao perder 4.053, mas ele rateou, não confirmou e reagiu. Né? E aí BOVA 11 a seguir. Eu comentava ontem com vocês, inclusive no cenário, né, que nós temos algumas regiões de resistência. Aqui no caso do BOVA 11, 101,05. Anteontem chegou a bater 100,36. Ontem 100,81. Então está bem perto dessa região. É um candle que chama a atenção. É um engolfo com bom volume. Então vamos ver na segunda-feira, né, se essa barra é negada, se ela é confirmada, se tem correção na parte baixa, para a gente ter aí referência. Teve um aluno que pediu para eu fazer uma comparação com a semana passada, que é o Carleto, né? Na verdade, semana passada houve uma alta de 1,78, a retrasada 3,55 e essa semana uma alta de 0,55. O grande barato aqui dessa movimentação é que no semanal rompeu o LTB, apesar da leve queda. E a pessoa, assim, quando rompe uma LTB dessa magnitude, eu tenho um alvo de simetria, né? Que no caso aqui é 104,848, né? A máxima de anteontem foi 104,618 e o ponto é 104,848 e a máxima de ontem 104,700. Então se aproximou bem, é normal uma correção no tempo ou no preço. A questão é que enquanto nós temos um engolfo no BOVA 11, aqui tem uma pinça de topo, então realmente chama atenção, né? Inegavelmente sim. Mas eu tinha alertado já, inclusive, no cenário em vídeo, que era uma hipótese, né? E no caso do mini índice, vocês percebam que se tiver gráfico diário, ele fica com o fechamento ao valor do ajuste. Então vamos colocar primeiro o semanal. Semana passada, alta de 1,21, essa semana alta de 0,37, mas é alta, né? E aí trazendo aqui o gráfico diário, eu vou colocar o de 24 horas, que aí ele usa o fechamento e não o ajuste. Percebam que existe uma região aqui de resistência também. Houve um rompimento intraday de 104,840, mas nas últimas duas sessões não sustentou. E nós temos um engolfo. Então, ou ele é negado, aí ele gera frustração dos vendedores. A gente tem pelo menos uns 2 dias aí de alta de moderada para firme, ou realmente traz mais um outro dia de correção, na minha opinião. E por fim, né, vamos observar aqui o intraday. No intraday eu tinha feito o estudo no Cartesian, mas o Cartesian não está funcionando. Eu não vejo nenhum problema. Essa história é o que eu falo para vocês: software, corretora, tal, tem que ter sempre pelo menos 2. Porque aí, pessoal, se você tem 2, você está no comando. Você é o senhor da situação. Se você tem um só, aí você fica vivendo a síndrome da hiena. Ó vida, ó céus, né? Só que quem perde ou ganha é você. Então não tem ó vida, ó céus. Pô, de repente você tem uma corretora, por que não ter conta em 2? Pô, para uma pessoa que opera, às vezes tem softwares mais baratos da própria corretora,
procura uma corretora que tem, daí você pega um outro pago, alguns com versões bem baratas. Por exemplo, eu não tenho parceria nenhuma, mas dentro da XP tem software super em conta para quem tem cliente. Acho que outras corretoras oferecem também, enfim. Então, quando existe esse tipo de situação, né, de figuras grandes assim, eu não fico nem muito empolgado, ou se eu tiver vendido, por exemplo, ou se tiver comprado com tanto receio. Mas assim, é uma cunha, né? Eu tinha falado sobre ela no cenário, foi perdida, só que está numa região de suporte. Então, quando tem esse tipo de movimentação macro, acho que o dia seguinte fala tudo. Nós temos aqui algum equilíbrio bem no finalzinho. Segunda-feira a sessão promete. Ok? Então é isso aí, pessoal. Conto com o seu like. Obrigado por todo mundo que participou da Semana do Trader. Excelente final de semana. Obrigado para os alunos da imersão que nos levaram um novo recorde de número de alunos. E a imersão está encerrada. Agora sim, se você estava na pré-lista, estava viajando, por exemplo, não recebeu o link, você pode mandar um e-mail para suporte@toptraders.com.br que eles vão te ajudar, né? Só que o carrinho fechou ontem meia-noite ou 1h. E se você teve alguma dificuldade com o sistema para se matricular, alguma coisa do gênero, o suporte vai estar de plantão esse final de semana também, certo? E se você por acaso é ex-aluno do 360, das imersões que a Top Traders promoveu, ou inclusive está no grupo, faz parte do passaporte e não recebeu o seu link com desconto e quer fazer, é só escrever para suporte@toptraders.com.br. Esse tipo de situação ainda permite a sua matrícula na imersão. Ok? Então, quem estava em pré-lista, ex-alunos ou pessoal do passaporte que por acaso não recebeu o link ou teve alguma dificuldade no ato de fazer a matrícula. Em alguns momentos houve mesmo, a gente teve muito congestionamento no sistema de pagamento porque o número foi recorde, né? Então, às vezes a pessoa tenta uma vez, tal, mas agora, por exemplo, está tranquilo, você escrever para o suporte, eles te mandam o link, você faz a matrícula, já libera o 360 para você ir estudando, e nos próximos dias a galera vai receber também os 30 dias do Cartesian, e assim a gente vai liberando o bônus, ok? Saúde e paz a todos, pessoal. Desejo um final de semana excepcional para você que me ouve, para sua família. Quem gosta de futebol, curta o futebol. Quem gosta de estar junto com a família fazendo o almoço de sábado ou domingo, que tenham muita felicidade. Que eu possa ser um agente motivador, agregador, trazendo um pouco do meu conhecimento aqui para vocês e aprendendo com vocês também no dia a dia, o que para mim é uma honra, né? Como eu tenho que me apresentar em alto nível para honrar a confiança e o tempo que você dispõe me ouvindo, isso me faz bem, me faz crescer, e assim nós seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Saúde e paz a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Eu deixo um grande abraço e vamos em frente, firmes na luta. Meu muito obrigado, valeu.